A gente tem visto há algumas semanas uma escalada, acho que pouco mais de uma semana, uma escalada para níveis até então não vistos da rusga e da briga, eu posso dizer politicamente, entre o governo Lula e a presidência Arthur Lira à frente do Congresso Nacional. Pode-se colocar aí no balaio a oposição juntamente com Arthur Lira e todo o grupo de parlamentares que ele consegue ter próximo a ele no Congresso Nacional. Tivemos um episódio muito marcante, a partir, primeiro, das declarações que foram dadas por Arthur Lira sobre Alexandre Padilha e a articulação política dele, quando tivemos uma votação relevante no Congresso a respeito de Chiquinho Brazão, né, o deputado que está sendo acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e depois daí para frente as coisas ganharam outros contornos. E o que parece ter motivado a grande implosão da relação foi a demissão de um primo de Arthur Lira, do INCRA, no seu estado, nas Alagoas, e que aí destampou, acho que a caixa de Pandora como um todo, né? Arthur Lira resolveu colocar CPIs que podem atingir o governo para andar e coisas dessa natureza. Vou começar por você, Fran, nessa conversa sobre Brasília hoje, para extrair de você qual é a sua impressão. Chegou-se ao pior nível de um desgaste que sempre pareceu muito evidente entre o governo Lula e Arthur Lira, dada a tentativa de cada um puxar um pouquinho a sua corda para aumentar o seu poder político. Que te parece? Chegamos ao pior momento desta relação entre o executivo e o legislativo agora? Sim, chegamos justamente porque a equipe política do governo Lula também mostra que não deve ceder tão facilmente, né? A gente lembra também que essa questão do INCRA foi o final ali, né? Mas o que irritou Lira também ali no início foi justamente que, segundo ele, Padilha estava espalhando nos bastidores que ele era politicamente fraco. E como ele está no final, está no último ano, né, à frente aí da presidência da Câmara, então com isso depois já não teria mais uma vida política. Isso ali mexeu, digamos que com o ego, né? E se tem aquela máxima de que depois de que é presidente da Câmara vai ser o quê, né? E tudo, então não quer repetir um futuro político em que ele seja considerado só mais um no meio de toda aquela multidão, só mais um deputado do Centrão ou coisas desse tipo. E aí terminou com aquilo do INCRA, que foi a gota d'água que faltava mesmo para ele começar a dar respostas não mais públicas de chamar Alexandre Padilha de desafeto ou de várias dessas coisas, mas sim uma resposta via legislativa, né? Que aí a gente viu, por exemplo, ele falando aos próximos, né? Da possibilidade de desenterrar CPIs, né? De colocar 5 CPIs para começar a andar na casa. Receber ali sugestões, né? Tá com a porta aberta para receber sugestões de projetos que desagradam ao governo. E o que realmente também irritou muito o governo foi quando ele colocou para ser votado o requerimento de regime de urgência do projeto que trata especificamente do MST, né? Que é justamente para punir invasores, ocupantes de terras, né? E aí fazer com que eles percam, por exemplo, até mesmo benefícios sociais. E isso no mês que a gente está vendo aqui, que é o mês do Abril Vermelho, né? Então aí ele faz um aceno muito importante para a oposição e para a maioria ali do Centrão, que também está ligada ao agro, enfim. E só um parênteses que o Lira está brigando agora com o governo, mas também está brigando com o judiciário, né? Então é só falar que é um personagem muito central dessa semana, justamente por isso. E o que se parece agora, né? A pergunta agora é até onde vai essa briga? Ontem, né? Hoje a gente tá gravando na quinta, na quarta-feira, foram atrás de Lira, né? Lula e Luiz Roberto Barroso por telefone, pessoalmente Rui Costa e Alexandre de Moraes. E diz que de tudo isso não teve, digamos que não teve muita coisa efetiva, mas Lira já falou que não vai ficar falando publicamente sobre essas questões. Então, pelo menos, o governo e o STF pode contar com o presidente da Câmara ali calado, né? Mas a grande preocupação é justamente dessas respostas legislativas. E aí, o que tem também causado, instigado assim a curiosidade, é justamente o que o governo tem de tão forte que está bancando Alexandre Padilha no cargo de ministro de Relações Institucionais e também os cargos que ele tem no Ministério da Saúde, e aí com isso a ministra da Saúde, Nízia Trindade, porque Lira já falou para os mais próximos também que não vai recuar enquanto não tiver uma resposta em relação a Padilha e ao Ministério da Saúde.
Então, muito que está se vendo agora é uma queda de braço que chegou no limite em que, será que alguém vai recuar? Não vai recuar? É um momento que está sendo de muitos questionamentos. Mas um ponto que o governo tem levado muito em consideração é justamente por ser o último ano político de Arthur Lira à frente da presidência da Câmara. Então, o governo, ele foca nisso nesse momento. E aí é um outro ponto importante para a gente ressaltar, que o governo tem confiado muito, e muito mesmo, no Senado, que é lá onde as coisas que eles acreditam onde que vai segurar. Só que o Rodrigo Pacheco também já tinha dado um recado há algumas semanas de que, também não vou ficar pegando todo o ônus pro governo, né? Fica parecendo até que sou líder governista aqui. Então, assim, o que o governo hoje tem acreditado muito é no Senado para segurar essas propostas, digamos que mais pesadas. Só que como notícia ruim é pouco para o governo federal, não tem outro termo para se dizer aqui, na semana que vem esse quadro vai se desenhar e a gente vai ver onde vai chegar, porque é quando vai ser votado na quarta-feira o orçamento, então aquele veto de 5,6 bilhões de reais, e também a questão do PL das saidinhas, que deve ser derrubado. E aí, das emendas, o governo está tentando manter 3,6 bilhões. Então, por meio de emendas e dinheiro, talvez consigam manter aí as coisas mais apaziguadas. Mas, assim, a situação, Ibrahim, eu acho que no momento tá de mal a pior e não tem um futuro promissor, pelo menos agora, né? O horário que a gente está gravando esse podcast. Marina, tem futuro promissor para o governo Lula ou tem futuro promissor para Arthur Lira? Ou talvez a incapacidade dos dois encontrarem uma chave de conversa pode acabar engessando os dois também em alguma medida? A briga dos dois, né? A briga é Lira contra Lula. É o Lira querendo avançar no poder, como você bem disse, e o Lula dizendo, não, aqui é o meu limite, aqui você não vem mais, eu continuo o gestor desse país. Então a briga vai continuar, como a Fran lembrou aí dos encontros de quarta-feira à noite, de prático a gente não vê nada, e se você for pensar em futuro, é uma coisa muito interessante nessa briga. Por que aconteceu? O Lira, ele fez crítica, ele quer o Ministério da Saúde, ele quer os cargos do Padilha, ele quer o Padilha fora da articulação política. Ele esbravejou lá naquela entrevista que ele chamou o Padilha de incompetente, desafeto pessoal. O Lula não fez nada, aí ele ficou mais nervoso ainda. Quanto mais perto do fim do mandato, maior o nervosismo. Então a gente pode esperar um Lira que já é muito agressivo na condução de quando ele quer alguma coisa. A gente vai ver isso piorar, aí ele preparou o pacote de vingança dele. Quando ele cria CPIs, quando ele mira o STF, porque irrita muito ele, ter aquela análise de que o judiciário, o STF principalmente, é um aliado do governo, ele acaba ainda fazendo uma sinalização para a oposição de quem ele vai precisar para eleger o sucessor dele, o Omar Nascimento, para ver se ele consegue manter um respiro de poder aí depois que ele perdeu o mandato dele. A gente consegue pensar aí até o fim do ano, né? O mandato vai até fevereiro, mas o ano legislativo acaba, então vamos pensar aí 8 anos e meio de poder ainda. Então acho que é uma junção disso tudo. Para o Lira, está chegando ao fim. E se a gente for pensar numa coisa prática, a gente tem as festas de meio de ano que esvaziam o Congresso, depois a gente tem o recesso, depois a gente tem a eleição que começa ali em agosto, depois do recesso acabou, é só eleição. Então o Lira vai ter ali outubro, novembro, né, o fim de outubro, novembro e dezembro ali até meados do mês, quando vem o recesso. Aí uma pergunta para você, Marina, talvez seja por isso que a urgência e o tom tenha subido, é que Arthur Lira precisa o mais rápido possível, engessar o orçamento e trazer para dentro do seu cercadinho o seu orçamento para garantir que os seus parlamentares tenham já pro restante do ano, exatamente por essas datas. É isso. O nervosismo dele tá aumentando porque o tempo dele tá acabando. Então, para muita gente ficou achando que aquela reação dele foi muito descompensada, né? Que ele ficou nervoso demais. Foi descompensado, ficou nervoso demais, mas não é à toa. Ele sabe. Eu não acho que ele vai mexer com pautas muito econômicas. Por exemplo, a reforma tributária é uma pauta dele. Eu não acho que ele vai prejudicar o governo nesse tipo de coisa, mas acho que ele vai tentar dar trabalho, mostrar força, o mais que ele conseguir. E uma crise institucional, né, uma crise entre poderes, ela nunca é boa para o país de maneira nenhuma. Não é boa para o STF, porque na CPI ele expõe o STF mais ainda. O STF tem sim, a gente precisa conversar muito sobre, né, a extensão do poder do STF, como ele lida com isso, as decisões do STF. Sim, então não é bom para ele. Para um governo nunca é bom, porque a gente sabe como começa, não sabe como é que termina. É uma exposição desnecessária. Eu acho que quando você tem 5 CPIs, você não investiga nada.
né? Eu acho que, na verdade, você precisa avaliar se isso é uma boa estratégia ou não. Mas quando uma tivemos CPI... como por exemplo a CPI da Covid, já era difícil encontrar alguma coisa, né, Marina? Imagina com 5, né? Você faz A muito barulho estratégia no do começo. tumulto, né? A estratégia do tumulto, de desorientar, E até né? ver, às vezes, assim, você lança 5 discursos de problemas do governo no ar pra ver qual que cola na sociedade. Você diz, mas peraí, puxou por tal lado, não Vamos pegou. investir nisso. Vamos investir no outro. Não, passou Teflon e não funcionou. Passou por, opa, esse aqui colou, agora daqui podemos fazer o governo sangrar. Parece que é uma estratégia muito evidente que está sendo adotada, né? Então é isso, assim, acho que se a gente for pensar no futuro, o futuro do Arthur Lira é muito urgente para ele, né? E ele precisa dar conta de resolver isso para resolver depois o futuro mais adiante dele, lá em Alagoas, se ele vai ter força, se ele vai conseguir uma eleição para onde quiser, será que vai ser o Senado, será que vai ter força para ele? Ele precisa usar esse tempo todo para mostrar a força, para articular o que ele precisa articular, para manter os deputados dele satisfeitos, porque é assim que ele trabalha. Então ele tem muita coisa para articular, então justifica muito o nervosismo dele.